Bom dia, sétimo ano, tudo bem, pessoal? Estou aqui para gravar essa aula com vocês sobre exercícios para o simulado, tá? Exercícios para o sétimo ano. A gente vai trabalhar a concordância do sujeito simples e do sujeito composto, tá bom? Então, prepara seu material para a gente poder exercitar, fazer as atividades, para que vocês tirem as dúvidas, pratiquem, tá? Então, vamos lá, prepara seu caderninho, seu material aí, para eu começar a avançar aqui com os nossos slides, ok? Espero que vocês estejam todos aí muito bem, tá? E vamos então seguindo, porque tem bastante coisa para a gente ver. E aí, como eu sempre te oriento, né? Você pode parar a tela e dar pausa aí no seu vídeo para poder copiar, tá? É importante que você faça a atividade no seu caderno, tá certo? E em seguida você volta, depois de feito, aperta o play para poder ouvir a correção, tá? Faz essa dinâmica que vai dar certo. E você assim vai perceber aquilo que você está aprendendo, aquilo que você ainda está com dificuldade, né? A partir dos seus acertos e dos seus erros, tá legal? Bebi uma aguinha aqui. Vamos lá. A gente vai falar de concordância, né? Concordância verbal. E a gente sabe que a regra geral, ela diz que o verbo concorda com o sujeito. O que é isso, pessoal? Vamos relembrar. Se o sujeito estiver no plural, o verbo segue indo para o plural também, correto? Se o sujeito estiver ali no singular, se o núcleo do sujeito estiver no singular, tranquilo, né? O verbo fica no singular, tá? Muito bem, essa é a regra geral. Nós vamos ver alguns verbos, vamos ver também exercícios de verbos impessoais, tá? Quais são os verbos impessoais, para você lembrar? São aqueles verbos que não admitem sujeito, eles estarão flexionados na terceira pessoa do singular, tá? E aí tem umas regrinhas, né, que a gente precisa relembrar também. No sentido de existir, ou quando ele assim dá a ideia de tempo decorrido, aí o verbo haver ele vai ser impessoal, entendeu? E aí ele fica no singular, tá? Então a gente vai trabalhar alguns exercícios aqui com o verbo haver também, tá bom? Na mesma coisa com o verbo fazer, tipo faz dias que não vejo, tá? A gente vai falando conforme a gente for exercitando. Só tô dando tempo aí para você se organizar e pegar material. Então vamos nessa primeira questão aqui, gente. Disse o sabiá à flauta: eu, tu e o artista de modo diferente, mas o artista e tu de modo igual. Portanto, entre e há uma grande diferença. Você vai completar, né? Ó, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do hipotético diálogo acima. Então, você tem aqui algumas lacunas para que você encaixe corretamente os verbos e os pronomes, tá? Você pode observar que aqui tem uma preposição, ó, entre, né? E a gente sabe que seguido do entre, a gente usa o eu ou mim, gente. Ó, procura aqui, tá? E aqui são os verbos, né? Cantam, cantemos. Então, vamos lá. Eu, tu e o artista cantamos, né? Porque eu, tu e o artista somos o quê? Nós, correto? Então, nós cantamos de modo diferente. Mas o artista e tu cantais. Por que cantais? Porque a gente está usando aqui a segunda pessoa do singular, tá? O artista e tu cantais de modo igual. Portanto, entre aqui, ó, preposição, gente. Entre quem? Mim e ti. Há uma grande diferença, tá? Então, eu sei que assim, a gente não tem essa fala, né, tão usual
o tu, aqui no Rio de Janeiro, né? Mas a gente precisa saber ler num texto e saber realizar a concordância verbal corretinha, tá bom? Então, vamos lá? Próximo exercício. Pede para você analisar e fazer as adaptações necessárias. Então, pode ser, olha só, que você encontre frases que não estão escritas corretamente de acordo com a concordância verbal. Então, você precisa prestar atenção nisso. Olha a letra A como está. Mais de um aluno saíram da sala de aula após o intervalo. Lembra que a gente falou que o verbo concorda com o sujeito, né? E aí tem algumas regrinhas especiais também que a gente vai ver. Mas neste caso, gente, mais de um aluno saíram. O que você acha aí? Pensa aí um pouquinho. E aí o que você tem que fazer? Se você achar que está errada, reescreve a frase da forma correta embaixo, entendeu? Deixa umas 3 linhas. Uma para você escrever corretamente e as outras 2 a gente vai justificar. A gente vai tentar aí dizer o porquê. Por que está errada, não deveria ser escrita assim, entendeu? Tá? Então vamos lá. Vamos ver se está certo ou errada? Errado, né, pessoal? Olha só. Mais de um aluno saiu, tá? Da sala de aula após o intervalo. Então não é saíram. Mais de um saiu. Por quê, gente? Ó, nos casos relativos a sujeito demarcado pela expressão mais de um, então olha aqui, mais de um. Você tem no sujeito a expressão mais de um, tá vendo? O verbo deverá necessariamente permanecer no singular. Então é uma regra, a justificativa está aí, e você precisa então identificar se tem essa expressão mais de um, o verbo fica no singular, tá bom? Por isso aqui, ó, mais de um aluno saiu da sala de aula após o intervalo, tá? Pensa assim, é como se concordasse com um, né? Um aluno saiu. Quantos saíram? A gente não tem certeza não, mas mais de um com certeza saiu. Percebe? Então a gente dá ênfase aqui nesse um. Então o verbo ele fica no singular, tá? Vou dar um tempinho aí para você copiar. Ok? Letra B. Ela foi uma das atletas que mais atuou durante as Olimpíadas. Ó, ela foi uma das atletas que mais atuou durante as Olimpíadas. Vamos ver como é que vai ficar essa, se está certa, se está errada. Vamos lá. Ah, olha aqui, pessoal, o verbo, ó. Aqui em cima tá singular, tá vendo? Agora olha na correção. Ela foi uma das atletas que mais atuaram durante as Olimpíadas. Por quê, gente? Vamos pensar. Aqui está dizendo, imagina aí, tem uma atleta comparando-a com as outras. Então, repara, só uma atuou? Não. Mais de uma, não é isso? Então, epa. Então, nós temos aqui... Ai, eu apertei demais, gente. Espera aí. Um caso, né, em que o verbo precisa ir para o plural, porque ele está concordando justamente, né, com as atletas, tá? Então, ela foi uma das atletas que mais atuaram durante as Olimpíadas, ok? Se você perceber no contexto, não foi uma única pessoa, uma única atleta que atuou, mas mais de uma, tá bom, gente? Então, o verbo precisa, sim, concordar no plural, tá? Indo para o plural, ok? Então, corrige aí para a gente poder passar para o próximo exercício.
Vamos lá, então. Na letra C. Oh, meu Deus. Fomos nós que fez todas as pesquisas. Olha isso, gente, tá certo. Fomos nós que fez. Escreve aí. Conserta essa frase aí, por favor. Com certeza, né? Tem erro, gente? E aí, o que vocês identificaram? Tem, né? Olha só, primeira pessoa do plural, nós. Se fomos nós que fizemos, né? Todas as pesquisas, então o verbo concordando com sujeito, tá? Primeira pessoa do plural, ok? Na letra D, ou você ou ele sairão vencedores dessa partida. Presta atenção aqui, gente. Ou você ou ele. Então, só tem um aí que vai sair vencedor, não é isso? Ou um ou o outro sairá, tá? Então, e não sairão. Não são os dois que vão sair, somente um. Então, aqui, ele acaba excluindo uma opção, né? Tá? Por isso, o verbo fica no singular, ok? Muito bem. Eu, tu e ele viajará tão logo terminem as aulas. Eu, tu e ele. Será que tá certa essa conjugação, gente? Pensa aí. Eu, tu e ele viajará. Vamos ver? Viajaremos, né? Porque somos nós. Se você tem a primeira pessoa incluída aqui, ó, o eu, então ele faz parte de um nós, não é isso? Eu, tu e ele, ou seja, nós viajaremos tão logo terminem as aulas, tá? Nós viajaremos tão logo terminem as aulas. Então, gente, tem que ficar atento, né? Ao sujeito e ao verbo, ok? Então, vamos lá. Na F, minha mãe e grande companheira estão comigo em todos os momentos. Cuidado ao ler, porque olha só, muita gente passa pelo ezinho aqui, tá vendo? E lê como se fosse o verbo ser, né? Minha mãe é grande companheira. E aí pode encontrar outra dificuldade aí e errar sua questão. O é aqui, ele não é o verbo ser, tá? Mas é um elemento de ligação, um elemento aditivo. Então, minha mãe é grande companheira, e não é. Se fosse o verbo, deveria ter o acento agudo aqui, tá bom? Que muitos, né, de vocês esquecem quando estão aí escrevendo suas redações, enfim. Então, prestem atenção nesse ezinho, tá? Ele, ora, pode ser verbo, se tiver com acento, né? E lógico, dependendo aí do contexto, tá? Ele vai assumir a forma verbal, né? Ora, ele pode ser um elemento aditivo, tá? De ligação. Então, nesse caso aqui, não é verbo. Então, leia direitinho, ó. Minha mãe e grande companheira estão comigo em todos os momentos. E aqui, gente, minha mãe e grande companheira estão comigo. Tem mais de uma pessoa comigo? Tá falando de quem? Ah, da mãe, né? Então, aqui é o sinal de que minha mãe e grande companheira está comigo. Tá vendo? Está comigo. É uma única pessoa. O que aconteceu aqui é que ele atribuiu características, não foi isso? A essa pessoa, tá? Mas é uma única pessoa. Então, o verbo continua aqui no singular. Minha mãe e grande companheira está comigo em todos os momentos, ok? Então, muito bem. Perceba os verbos, os sujeitos, tá? Leia as frases com atenção, gente. Vamos para a próxima questão. A única oração sem sujeito. Olha aqui agora, gente. Oração sem sujeito. Qual é? Anunciaram a morte do prefeito. Vou fazer a leitura, você pensa aí, olha só. Não se fala sobre outra coisa nos jornais. Gosto de viajar todos os anos. Fazia frio durante aquela noite.
comprou um sapato novo. Vamos analisar então cada uma delas. Ele quer saber a oração sem sujeito, né? Não tem sujeito, tá? Na primeira, quando diz anunciaram a morte do prefeito, o verbo é anunciaram. E observe que ele está na terceira pessoa do plural, não é isso? Quem é a terceira pessoa do plural? Eles, né? Eles anunciaram. Quando eu identifico a terceira pessoa do plural, de modo aqui que eu não tenho um contexto, que eu não saiba quem é, realmente esse sujeito vai ser o quê? Indeterminado, né? Eu não consigo determinar quem é esse sujeito. Então, não é o caso aqui de uma oração sem sujeito, mas é o caso aqui de um sujeito indeterminado, tá? Na B, não se fala sobre outra coisa nos jornais. Olha só. Quem fala, né? Fala o quê? Alguma coisa, não é isso? Ele é um verbo transitivo indireto. Olha aqui, ó, o sobre, preposição. Neste caso, né? Ele falou sobre o quê? Então, você tem aqui um sujeito indeterminado também, tá? A gente não sabe quem é que está falando. Na letra C, gosto de viajar todos os anos. Gente, quem é que gosta de viajar todos os anos? Todos nós, né? Mas vamos voltar aqui para a frase. Eu, né? Primeira pessoa, eu. Só que ele não aparece ali. Ele está o quê? Oculto, escondido, não é isso? Ele está implícito. Então, aqui na letra C, tá vendo? O sujeito é implícito, tá? Oculto, escondidinho aí, ninguém tá vendo. Na letra E, vou dar um pulo aqui, porque segue a mesma ideia, ó. Comprou um sapato novo. Quem comprou? Tá oculto também, tá vendo? Agora, olha D. Fazia frio durante aquela noite. Observe. Fazia aqui, ele está como um verbo impessoal, né? E a gente sabe que o verbo impessoal traz para a oração uma oração sem sujeito. Como se alguém só estivesse trazendo uma declaração, uma informação. Ó, gente, ó, fazia frio durante aquela noite. Não tem um sujeito aí realizando ou praticando nenhuma ação, tá? Então, a letra D é a única oração sem sujeito, ok? Muito bem, espero que você tenha entendido. Vamos para a próxima questão. Assinale as alternativas que possuem uma oração sem sujeito. Então, mesma coisa, ó, vamos continuar treinando aí oração sem sujeito, só que agora com outras orações. Letra A. Fez frio no ano passado. Observe a construção frasal, gente, presta atenção. Letra B. Roubaram o carro dele ontem. Letra C. Havia uma aranha na parede. E letra D, estudaremos no final de semana. Então, vamos lá. Fez frio no ano passado, né? A gente tem aqui outra indicação também do verbo fazer, olha só, né? Impessoal. Na letra B, sujeito indeterminado, porque a gente não sabe quem roubou. Terceira pessoa do plural, lembra? Havia uma aranha na parede. Não tem ninguém realizando nenhuma ação aqui. Então, você tem o havia como um verbo impessoal, tá? Estudaremos no final de semana. A gente até sabe que é o nós, mas ele não aparece. Então, o sujeito aqui tá o quê? Oculto. Sendo assim, nós temos aqui, ó, a primeira oração sem sujeito. Fez frio no ano passado. E a segunda oração. Havia uma aranha na parede. Tá bom? Muito bem. Podemos seguir? Reescreva as frases abaixo, substituindo o verbo haver por existir ou o verbo existir por haver. Então, vamos lá perceber essa diferença aí? Letra A. Havia flores coloridas, lindas e perfumadas naquele jardim. Você vai fazer o quê? Você vai substituir o verbo havia, tá? Pelo verbo existir. E aí, gente, como é que vai ficar?
Repara que o havia, ele está no singular, ele é um verbo impessoal, não flexiona aqui. Agora, olha aqui no plural, quando você troca para o verbo existir. Existiam flores coloridas, lindas e perfumadas naquele jardim. E aqui, o verbo sim vai para o plural, tá? Na letra B. Há pessoas que vão ao cinema e dormem durante o filme. Então, será, gente, que há pessoas assim? Como é que vai ficar com o verbo existir? Acabou colocando o A de novo, né? Existiam, tá, gente? Existiam pessoas que vão ao cinema e dormem durante o filme, tá? Então, troca aí. Eu não troquei aqui na hora de digitar, mas você troca aí. Então, existiam. Vai ficar igual aqui em cima, ó. Existiam pessoas, ou na verdade existem, né? Tá no presente. Então, põe aí. Existem, tá? Existem pessoas que vão ao cinema e dormem durante o filme. Existem, ok? E na C. Existem pessoas querendo falar com você. Como é que vai ficar a letra C? Né? A gente agora vai trocar, vai fazer o inverso, ó. Há pessoas querendo falar com você. Então, aqui, ó, o verbo haver, né? O A no presente aí, tá? Muito bem. Não esquece a B, que é para trocar, hein? Não é esse A, tá? Aqui. Ainda existe tempo de pegar o último ônibus do dia. Então, ainda há tempo, ó. A com H, sim. Lembra que é o verbo haver. Estamos trabalhando o verbo haver, que é um verbo impessoal, tá? Então, aqui, ó. Ainda há tempo de pegar o último ônibus, ok? Então, muito bem. Podemos seguir? Corrigiu aí? Não esquece da letra B, tá? Há pessoas que vão ao cinema, então existem pessoas que vão ao cinema, tá? Não é esse azinho aqui, mas é o existem. Vamos seguindo, então. No slide 8 aqui, gente, indique se as orações seguintes apresentam verbos impessoais, ou seja, se são orações sem sujeito, é isso. E aí você justifique a sua resposta, tá? Então, vamos verificar? Houve aulas no final de semana. Será que esse verbo é impessoal? Será que é uma oração sem sujeito? Vamos verificar? Olha lá. Houve aulas no final de semana. O verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, indicando, portanto, uma oração sem sujeito, tá? Então, sim, letra A é uma oração sem sujeito. Por quê? Porque o verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, ok? Na letra B, hoje fez muito calor em Fortaleza. Olha só, gente, qual é o verbo aqui? Fez, né? Indicando o quê, gente? Ó, hoje fez muito calor, indicando aí o fenômeno da natureza, né? Então, quando o verbo fazer estiver relacionado ao fenômeno da natureza, ele também será impessoal, tá? E aí, se o verbo é impessoal na oração, é uma oração sem sujeito, ok? Ou sujeito inexistente, né? Você pode encontrar aí, às vezes tem uma questão que você está estudando. O que é isso, sujeito inexistente? É a mesma coisa, é a oração sem sujeito, tá? Sem problema nenhum, tranquilo de identificar. Geralmente você vai encontrar ali o quê? Os verbos impessoais. Haver, né, indicando o existir, o fazer, relacionado a tempo, relacionado ao fenômeno da natureza, tá? Muito bem, vamos para a próxima aqui, ó. Na frase, havia filas durante todo o dia de pessoas interessadas. Então, retirei essa frase de um trecho maior, ela é que importa pra gente, ó.
Havia filas durante todo o dia de pessoas interessadas. Então, havia filas. Vamos pensar na vacinação, né? Nessa vacinação aí contra o Covid. O que a gente tem visto aí nos jornais é isso, né? Muitas filas, muitos idosos nas filas, não é isso? As pessoas aí aguardando a sua vez de serem vacinadas. Então a frase está aí, ó. Havia filas durante todo o dia de pessoas interessadas. O verbo havia, ele está no singular, porque ele foi usado no sentido de existir, correto? Por isso ele é impessoal, tá? Acompanha aí o raciocínio comigo. Ou seja, não apresenta o quê? Sujeito, tá? Com relação a esses últimos exercícios, foi o que a gente veio percebendo e fazendo, não é isso? Tá. Nesse caso, o verbo em questão, ele só é conjugado na terceira pessoa do singular. A gente está falando aqui do havia, tá? Agora, o que você vai identificar? Entre essas frases aqui, ocorre um caso também de verbo impessoal. E aí? Dá uma lida nessas frases para você identificar. Vamos ver a letra A. A falta de dinheiro e a greve dos bancos confirmaram os casos. O que confirmou os casos, pessoal? A falta de dinheiro e a greve dos bancos. Então, isso aqui tudo é o sujeito, ó. Então, você identificou o sujeito nessa oração, entendeu? Então, não é a letra A. Vamos para B. Muitos candidatos chegaram atrasados ao local da prova. Olha aí. Quem é que chegou atrasado ao local da prova? Muitos candidatos. Então, também encontramos aqui um sujeito para a oração, tá vendo? Vamos ver a C. Os alunos já haviam saído quando o professor chegou. Então, olha só. Quem é que já havia saído quando o professor chegou? Os alunos. Então, aqui eu tenho sujeito da frase, tá vendo? Agora D. Fazia 2 anos que não via os seus colegas de turma. Cadê o verbo aqui, gente? Ó, fazia. Verbo fazer, indicando o quê? Tempo decorrido, ó. Fazia 2 anos. Tempo decorrido. Então, aqui é um caso de verbo impessoal. Quando ele diz aqui, assinale a alternativa em que também ocorre um caso de verbo impessoal, essa letra D é possível, tá? Vamos ver a E. Os que perseverarem até o fim haverão de ser vitoriosos. Quem é que haverá de ser vitorioso, gente? Ah, os que perseverarem até o fim. Então, aqui eu tenho o sujeito da oração, tá vendo? Sendo assim, qual foi aí a única frase, a única oração em que o verbo também está como um verbo impessoal, ou seja, oração sem sujeito? Vamos lá? Letra D. Isso aí. Muito bem, você que acertou aí. Muito bem, tá espertinho já. Vamos para a próxima, gente. E finalizando, né? Olha só. Você vai numerar corretamente. Na verdade, é correlacionar, né? Porque não tem número aqui, tem letra, tá? A, B, C, D, E. Você vai correlacionar, reconhecendo os casos especiais de concordância nas frases. Então, olha só. Quando o núcleo do sujeito for um substantivo coletivo, o verbo fica no singular. Quando o núcleo do sujeito for um substantivo coletivo seguido de nome no plural, aí o verbo pode ficar no singular ou no plural, tá? Na letra C, quando o sujeito for uma expressão partitiva, ó, a maioria, a minoria ou parte de, aí o verbo pode ficar no singular ou no plural. Na letra D, quando o sujeito for um pronome de tratamento, aí o verbo é usado em terceira pessoa e concorda em número com o pronome, tá? Ou seja, ele vai para o plural, concordando assim com o pronome. Quando o sujeito composto estiver depois do verbo, né, pós-posto ao verbo, o verbo conjugado no singular ou no plural pode ficar, entendeu? Quando primeiro vier o verbo e depois o sujeito, tá? E aí o verbo pode ficar no singular ou no plural. Então, vamos lá. Você pode fazer o quê? Pausa o vídeo, né?
Aí você escreve essas opções, tá? Porque não tem como eu ficar indo, voltando, indo lá e voltar. E aí eu vou agora para as nossas frases, ok? E aí, gente, ó, Sua Santidade visitou o Brasil no último ano. Sua Santidade não é o pronome de tratamento? Olha aqui, pronome de tratamento. Então, o verbo é usado em terceira pessoa e concorda em número com o pronome. Então, vamos ver lá. D, tá vendo? Concordou. Sua Santidade visitou, tá? Aqui, a maioria dos alunos apresentou um bom trabalho. O que é a maioria? Foi todos? Não, a maioria. Então, é uma parte, não é isso? Lembra expressões partitivas? Ah, então, aqui vai ser a letra, se você anotou aí no caderno, letra C, tá? Para você ir identificando. Agora aqui, comprou os vestidos para a formatura, Ana e sua mãe. Olha aí o que eu falei, verbo vem primeiro e em seguida vem o sujeito composto. Aí, esse verbo pode ficar no singular ou no plural, tá? Tá certo as duas opções, ó. Comprou os vestidos para a formatura Ana e sua mãe ou compraram os vestidos para a formatura Ana e sua mãe. Então, aqui vai ser a letrinha E, tá? Nessa aqui, o grupo de alunos organizou a apresentação do trabalho. Ou o grupo de alunos organizaram. O que é o grupo, gente? É o substantivo coletivo, não é isso? Então, aqui também pode ficar no singular ou no plural. E a última, o grupo organizou a apresentação do trabalho. Letra A, tá? Em que você tem aí, deixa eu voltar lá para você ver, ó. O substantivo coletivo, o verbo fica no singular, tá? Substantivo coletivo seguido de nome no plural. Aí ele pode ficar no singular ou no plural, tá? Por isso que aqui, ó, o grupo de alunos seguido do nome. Aqui só foi o grupo, entendeu? Singular ou plural. Então ficou assim, né? D, C, E, B, A, ok? Tudo bem? Conseguiu fazer? Conseguiu acompanhar? Espero que sim. A gente se vê então numa próxima aula, tá bom, gente? Estudem, tá? Tchau, tchau.